O regresso de Matias. Gabriele Biondi pelo Espírito Lúcio. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Final. Estava pronto para lançar minhas energias sobre ela quando, subitamente, comecei a me sentir fraco. Estava me sentindo tão debilitado que não conseguia me mover. Se não bastasse, meu companheiro desapareceu e não havia ninguém para me socorrer. Fiquei estirado no chão por algum tempo e, quando recobrei um pouco das minhas forças, não encontrei ninguém. Precisava me alimentar com urgência a fim de me fortalecer para concluir o trabalho que já estava quase pronto. Era estranho, pois minha mente não identificava o motivo para a perda de forças. Logo esqueci do acontecimento, pois estava muito concentrado em meu objetivo. Justifiquei minha fraqueza como sendo um ataque comum, desses que sofremos com frequência no mundo de escuridão. Fui em busca do garoto, mas não o encontrei na cama. Por algumas horas, esperei pelo seu retorno ao quarto, até que o vi alegre e viçoso como de costume. O que havia acontecido? Perdi todo o meu trabalho. Senti tanto ódio naquele momento, que comecei a gritar e chutar tudo o que havia no quarto, mas nada acontecia no mundo material. Embora eu esbravejasse, a criança permanecia brincando alegre. Era um insulto ver aquele menino feliz depois de todo o meu esforço. Queria atacá-lo de todas as formas, mas não conseguia pôr minhas mãos sobre ele. A criança estava protegida por uma espécie de campo de energia que me repelia e me enfraquecia. Olhei em volta, pois precisava, urgentemente, descobrir um jeito de atingi-lo. Lancei mão de todas as forças que tinha para tentar derrubar o abajur que estava próximo a ele, mas não obtive êxito. Continuei tentando e, finalmente, quando consegui movê-lo um pouco, fez-se um pequeno barulho que amedrontou o garoto e eu consegui, então, me aproximar. Dessa vez eu não falharia. Gargalhei de forma sombria por um longo tempo, pois havia conseguido a brecha de que precisava. Naquela noite, após sua avó colocá-lo para dormir, tentei provocar ruídos, gritar seu nome, atingi-lo de todas as maneiras possíveis. Consegui. Ele ouviu um de meus gritos como um som distante e saiu correndo para o quarto da avó. Eu saí atrás dele, já que aquela era a chance perfeita para entrar no campo magnético dela também. Entrei no quarto com o menino que chorava copiosamente enquanto eu ria na mesma medida. Criei uma espécie de conexão com ele, uma ligação pela qual eu me alimentava da energia negativa que ele gerava e conseguia estimulá-lo para que ficasse ainda mais desesperado e com medo. As palavras de carinho e as energias positivas que sua avó tentava transmitir a ele não eram absorvidas. Permanecemos assim por algum tempo, um lutando contra o outro, até que o menino adormeceu. Sem pestanejar, eu trouxe o seu espírito para meu lado. Agora sim ele iria sentir medo. Atormentei-o, gritei e criei conexões fortes entre nós dois durante o seu sono. Com isso, seria ainda mais fácil fazer com que ele me ouvisse, absorvesse minhas energias, e eu, as dele. No dia seguinte, ele acordou fraco e triste como eu esperava. Fiquei satisfeito e orgulhoso do meu trabalho. A senhora novamente estava preocupada e o levou ao pediatra, sem encontrar nada físico, como era de se esperar. O ambiente estava a meu favor mais uma vez. Deixei o garoto de lado, e passei, então, a me concentrar no objetivo original que me fazia estar ali. Saí pela casa procurando por ela e a encontrei rezando e pedindo pelo neto. Percebi que enquanto ela orava, energias de luz surgiam e faziam com que eu me tornasse lento e com movimentos arrastados, embora ainda consciente. As luzes tomavam formas com traços humanos. Vi com nitidez um velho, uma jovem e um rapaz que me parecia um soldado com feição séria e vestes diferentes dos demais. Era uma espécie de armadura. Todos passaram pela minha frente, mas somente ele me fitou dentro dos olhos. Aqueles segundos em que olhou para mim me causaram uma fraqueza enorme, seguida da perda de consciência. Acordei horas depois e encontrei tudo iluminado e equilibrado novamente. Eu gritava de ódio.
Decidi então retornar e pedir ao meu comandante que me desse reforços para enfrentar aqueles seres de luz. Mas, para minha surpresa, não conseguia sair da casa. Entrar foi fácil, porém, inexplicavelmente, eu não conseguia atravessar ou abrir as portas para ir embora. Comecei a gritar pelo meu chefe, emanando pedidos de socorro, mas foi tudo em vão. Estava preso àquela casa, sem meios de me alimentar e muito menos de cumprir minha missão. Foram 21 dias tentando fugir daquele lugar. Aquilo parecia um castigo por ter fracassado. Só poderia ser isso. Minhas forças haviam se esgotado e eu não desejava mais lutar. Curiosamente, minha densidade negativa também havia reduzido, e talvez fosse por isso que estava tão fraco. Vencido, passei apenas a observar tudo. Aquela senhora não parecia ser alguém que humilhasse as pessoas, muito pelo contrário, parecia muito doce e caridosa. Eu a via com frequência preparando coisas para doar e ensinando lições de amor ao seu neto. Fora isso, permanecia sempre em orações. Achava interessante observá-la em suas preces, porque percebia a movimentação energética e aquele grupo de espíritos de luz que sempre reaparecia. Todos passavam por mim, mas somente o soldado me olhava nos olhos, agora já sem causar aquelas sensações desagradáveis. Fiquei ali por 2 anos, apenas como observador. Já estava habituado ao cotidiano, mas desejava profundamente sair dali. Tive uma ideia incrível: iria chamar a atenção da velha, para que ela me ajudasse. Ela iria interceder junto àqueles seres de luz para que me libertassem. Busquei emanar pedidos de ajuda e acompanhar seu espírito durante o desdobramento noturno. Eu gritava, batia palmas, fazia tudo o que podia, mas sempre sem sucesso. Eu estava bastante abatido, pois era agonizante estar preso há tanto tempo dentro daquela casa. Se havia algo de bom, era que eu percebia que a minha rebeldia parecia estar dominada. Mas eu estava esgotado demais para tentar fugir, já não desejava mais nada. Assim, permaneci cerca de 7 anos na casa de Marisa. Foi quando ela adoeceu. A senhora adquiriu uma infecção que evoluiu muito rápido e que demandou que ela fosse levada ao hospital. Enquanto era conduzida, eu a acompanhei. Surgira algum liame entre nós, e eu estava curioso para saber como ela evoluiria. Não percebi que tinha saído da casa senão depois de um tempo. Marisa permaneceu internada por 3 dias. Nesse período, observei os outros pacientes e percebi que a maioria era acompanhada de espíritos que lhes emanavam energias negativas, perpetuando suas doenças. Ao redor de um dos doentes havia uma grande quantidade de espíritos escuros que absorviam seus fluidos e os substituía por energias muito densas. Essas energias sombrias se espalhavam pelo corpo daquela pobre criatura, até que desconectaram o espírito do corpo. Olhando com mais cuidado, percebi que aqueles espíritos soturnos me eram familiares. O líder deles era aquele que me mandara perseguir Marisa. Quando percebi, tive ímpeto de me esconder, porque temia ser descoberto e cobrado pela falha. Em torno de Marisa não havia espíritos inferiores. Na verdade, não identifiquei ninguém ao seu redor. Seria eu o causador da sua doença? No 3º dia, os espíritos de luz que sempre a visitavam se posicionaram em torno de seu corpo e cortaram o elo entre o espírito e a matéria. Imediatamente seu espírito se tornou livre. Ela abraçou os irmãos que a cercavam, como se retornasse de uma longa viagem. Enquanto se preparavam para seguir aos planos superiores, meus olhos se encheram de lágrimas. Fiquei emocionado pela beleza da cena, mas também por perceber que estava sozinho. Marisa olhou em minha direção e pareceu me enxergar. Ela andou rumo ao soldado, ele acenou com a cabeça, e eu adormeci. Capítulo 10. Recobrando a consciência plena. Passei alguns dias adormecido e, quando acordei, estava em um hospital espiritual, o que não foi difícil de perceber, pois ali haviam pessoas saudáveis, felizes e seguras. Eu havia sido resgatado e senti muito alívio por não ter sido reconhecido por meu antigo comandante. Ali naquele lugar eu estava seguro.
Fui tratado com bons fluidos e limpezas energéticas e, por volta do meu 10º dia ali, autorizaram que eu saísse do hospital sem que houvesse risco de contaminar aos demais. Era tudo novo para mim e eu estava bastante deslocado. Não sabia para onde ir e, por isso, fiquei sentado por alguns instantes pensando a quem poderia recorrer para me auxiliar nessa adaptação. Meus pensamentos foram interrompidos por aquele soldado que sempre me deixava desconfortável. Ele se aproximou e olhou para mim, mas dessa vez de um jeito mais suave. Com um aceno de cabeça, pediu que eu o acompanhasse, e fui conduzido a uma sala com uma mesa ao centro, onde mais 6 pessoas já estavam reunidas. Senti uma grande aflição, uma sensação de que seria julgado por aqueles estranhos. Meus pensamentos foram interrompidos por uma mulher que se levantou e disse: "Sente-se, querido." Havia tanta ternura e suavidade em sua voz que comecei a chorar incontrolavelmente e sem motivo, como se algo tivesse sido despertado dentro de mim. Todos os presentes aguardaram pacientemente que eu me acalmasse e, com os olhos já secos, reconheci Marisa, porém com um aspecto mais jovem. "Matias, meu filho, tenha calma. Vamos lhe explicar tudo. Além de Marisa, consegue ver algo mais em mim?" "Não, senhora." "Está certo. Para começarmos, saiba que você não foi conduzido e preso em minha morada material por acaso. Tudo o que viveu a partir daquele momento foi cuidadosamente acompanhado por nós. Todos nós somos seus entes queridos e trabalhamos intensamente para o seu resgate. Com a sua colaboração, esperamos que seja definitivo." "Sim, senhora." O soldado se aproximou de mim, e olhando em meus olhos, face a face, disse: "Irmão Matias." Um frio, seguido de um forte arrebatamento invadiu meu espírito. "Irmão Berto, não acredito." Nós nos abraçamos e novamente chorei. "Mas como é um soldado agora?" "Sou um cavaleiro, meu amigo querido. Cuidava da segurança de vocês, assim como cuidei da sua quando estávamos encarnados juntos, apesar de você achar que cuidava de mim. Esta é a minha roupagem verdadeira. Por que não me disse antes? Por que o seu olhar feria o meu coração? Você não estava pronto para receber essas informações. Você sentia vergonha, apesar de não conseguir se lembrar de mim, a sua consciência pura, que guarda as informações de todas as suas vivências, me reconhecia, e você se enchia de dor e de vergonha por sua posição." Marisa tomou a palavra e prosseguiu: "Por ora, Matias, as informações são suficientes. Vou conduzir você até nossa casa, onde vai permanecer até recobrar suas lembranças e sua consciência pura." Fui para uma casa de recuperação, onde recém-chegados da Terra permanecem para a adaptação. Senti muita dificuldade em lidar com aquelas pessoas felizes e tranquilas. Eu carregava um turbilhão dentro de mim e preferia ficar sozinho para evitar ocasiões que pudessem desencadear erupções de cólera. Às vezes, um simples sorriso dos espíritos me causava irritação. Nesses momentos, eu rezava, orava até que aquele furor passasse. Era uma luta interior constante e, aparentemente, interminável. Em certos momentos, passava pela minha mente um desejo de voltar aos planos terrenos, onde eu poderia externar minha ira, sem que me envergonhasse ou me arrependesse. Esse esforço constante me desgastava, e eu tinha muita vergonha de pedir ajuda. Nos primeiros momentos de adaptação, minha rotina se resumia em ficar isolado a maior parte do dia, frequentar as palestras e voltar a ficar sozinho. Eu sofria bastante e me sentia atrasado em relação aos outros. Acreditei que os mestres ouviram o meu pedido de ajuda quando o ministro Amaro abordou a readaptação do espírito em sua palestra. Disse que nós, recém-desencarnados, temos dificuldades de nos desligarmos das coisas terrenas e, por isso, nos emprenhamos de sentimentos que nos prejudicam a evolução. Disse que é importante assimilar a nova condição do espírito, nos desligando do mundo físico. Agora que eu tinha um norte, pensei ter encontrado um meio de lutar e sufocar de maneira definitiva o ódio irracional que eu carregava. Deitei-me em meu leito e cerrei os olhos.
Comecei a procurar dentro de mim a fonte que precisava ser neutralizada. Lembrei-me de minhas últimas 2 encarnações com uma clareza extrema, e percebi que a raiz era bem mais profunda, plantada há muito tempo. Tentei extrair lembranças da minha mente, mas o que obtive foram reminiscências vagas e incoerentes. Eu me vi como comandante de tropa em diversas batalhas, utilizando a ira que me era característica a meu favor até tirar a vida física de uma legião de pessoas. Acabei concluindo que estava perdido. Primeiro, porque o ódio fazia parte da minha natureza e, segundo, porque eu havia destruído vidas demais, causado muito mal, e não tinha como me redimir. Essas conjecturas me causaram um desespero terrível. Esqueci a vergonha e fui procurar ajuda. Andei por vários lugares da colônia procurando por irmão Berto, mas não o via. Decidi ir até o saguão das palestras rogar aos mestres que me ajudassem com as questões que povoavam minha mente. Felizmente, o ministro Amaro ainda estava lá. Ele meditava, e eu permaneci em silêncio, tentando também meditar. Entretanto, havia tanta inquietude em minha alma, tanto desespero, que imagino ter interrompido a concentração do ministro. Ao me ver, ele veio falar comigo. Matias, venha se sentar comigo. Eu estava te esperando. A expressão de espanto que meu rosto assumiu foi espontânea. Ele prosseguiu, você sabe que no mundo espiritual não há segredos, não é? Apenas pensei, sem verbalizar, eu esperava que sim. Mas foi como se eu tivesse falado. Pois não há. Novamente a expressão de susto dominou minha face. Você ainda fará muitas descobertas aqui, se for sábio. Nesse momento, vamos aproveitar com sabedoria o seu tempo para trabalhar essa fúria que o domina. Fique tranquilo, pois vamos lhe ajudar, mas você precisa não se entregar à cólera, porque isso pode lhe custar um preço muito alto. Assente com um gesto de cabeça e ele prosseguiu. Sei que andou vasculhando o seu íntimo, tentando se compreender para que pudesse sufocar esse sentimento. Entretanto, você não conseguiu ir mais fundo porque não permitimos. Ainda está imaturo e essa descoberta iria lhe trazer lembranças que suscitariam reações muito negativas. Você vai trabalhar isso com o amor, vai voltar à prática da caridade, da tolerância, do perdão e da humildade, sentimentos que já existem em você, tanto quanto o ódio que você sabe que carrega. Todo o tempo você precisa lembrar e usar esses 4 pilares. Quando menos esperar, perceberá que tem em si esses valores e, então, teremos uma nova conversa. É necessário que conviva com seus irmãos para aprender esses princípios. Amanhã, pedirei que o acompanhem em uma nova função na colônia. O trabalho vai auxiliá-lo a trocar energias a todo tempo. Ele se despediu e eu segui para o aposento dos espíritos em adaptação. No início do dia, o irmão Pedro, um senhor robusto e amável, me conduziu aos jardins onde eu iria auxiliar na manutenção. Lá havia muitos recém-chegados como eu. Como nos colocaram ali, imaginei que fosse uma função que exigisse pouca maturidade espiritual. Enquanto eu trabalhava, passei a observar a ternura dos instrutores que, com toda paciência, nos explicavam repetidamente a mesma coisa. Eu não compreendia o motivo de haver terra e plantas no mundo espiritual, e muito menos porque elas precisavam ser tratadas. Mas como eu tinha problemas muito maiores do que esse, deixei para lá. Porém, fui surpreendido novamente pela falta de segredos, quando o irmão Pedro se aproximou e disse: é para a adaptação, Matias. De fato, nos planos mais sublimes elas não precisam de cuidados diretos. Eu apenas sorri, precisava me acostumar àquilo, porém, algo me chamou a atenção, e apenas sorri. Não me irritei, nem fui tomado por perturbação. Apenas sorri, que maravilha! Estava funcionando e senti uma alegria intensa. Depois daquele dia, passei a ser o primeiro a chegar e o último a sair dos jardins. Era disso que eu precisava. Estava evoluindo, estava vencendo. Após 2 semanas de trabalho, fomos chamados a cuidar de outro jardim, próximo à entrada da colônia.
Eu não havia reparado como os portões eram belos e grandes, uma magnífica construção. Eu admirava sua beleza quando vi um grupo de homens em formação, passando pelos portões. Olhei para irmão Pedro que, prontamente, me respondeu. São os cavaleiros, meu amigo. Cuidam da nossa proteção. Mal o amigo terminou a frase, senti uma forte vertigem e perdi a consciência. Quando recobrei o equilíbrio, estava em uma maca e 2 mentores cuidavam de mim ao pé do leito. Extremamente concentrados, emanavam de suas mãos uma luz verde que entrava diretamente em meu plexo solar. À medida que me alimentava daquelas energias, sentia-me fortalecido. Decidi fechar os olhos e me concentrar para ajudar naquele processo. Como se sente, Matias? Abri os olhos. Era um dos irmãos quem me perguntara. Eu me sinto ótimo. O que aconteceu comigo? Mais tarde lhe contaremos, agora descanse apenas. Venho chamá-lo ao fim do dia. Permaneci algumas horas ponderando sobre o que me acontecera e refletindo sobre aquela forma de cura que, até então, era desconhecida para mim. Mais tarde, o mesmo irmão apareceu para me buscar. Caminhamos em silêncio até outro setor daquele hospital onde estávamos. Entramos em uma sala com uma mesa e 4 cadeiras. Havia 2 senhores sentados. O irmão que estava comigo se sentou e, após ter sido convidado, também me sentei. O velho diante de mim iniciou. Matias, a sua situação é extremamente complexa. Ainda está impregnado e por isso não lhe abrimos completamente o conhecimento de sua história. Tivemos, no passado, uma experiência dolorosa contigo. Da última vez em que lhe revelamos os fatos, o que se fazia necessário naquela ocasião, você se deixou envolver completamente pelas energias negativas de suas lembranças. Por isso, desta vez decidimos esperar antes de lhe permitir tais recordações. Por enquanto, saiba que sua perda energética foi causada por uma reminiscência ocorrida ao ver os cavaleiros passando. Peço que não tente forçar sua mente a relembrar esses fatos. Não agora, para seu próprio bem-estar. Nossas forças são limitadas para o tipo de proteção de que necessita. Concordei com um gesto de cabeça e fui conduzido novamente aos serviços do jardim. Fiquei tão perturbado com as novas informações, que sequer indaguei quem seriam aqueles homens. Fiquei preocupado e com medo, mas, como fora orientado, procurei não pensar demasiadamente no assunto. Capítulo 11. Luta íntima. Vivi em paz nos 2 meses que se seguiram. Estava bem adaptado à rotina e às energias da casa transitória. Não tive lembranças nem sonhos que me remetessem ao passado. A convivência com os outros espíritos era fácil, pois as turbulências que eu carregava haviam sido eliminadas com muita determinação. Tanto que eu sequer me lembrava de que elas já existiram. Tudo estava bem. Eu tinha tido um dia bastante tranquilo nos jardins e estava retornando quando um irmão me abordou e disse que me aguardavam para uma reunião, por isso, eu deveria acompanhá-lo. Caminhamos para o local indicado e lá encontrei aqueles mesmos 3 outros espíritos sentados no mesmo dispositivo. Aquele que me conduzira até lá tomou a palavra. Matias, sente-se. Você foi muito bem em seu processo de readaptação. Por esse motivo, iremos dar início ao processo de retomada de consciência. Você carrega consigo muitas batalhas vitoriosas, mas também muitos traumas e, portanto, pedimos que nos comunique sobre qualquer dificuldade em lidar com essas novidades. Tão logo terminou de falar, o velho que estava em minha frente pediu que eu fechasse os olhos e permitisse que as lembranças retornassem. Obedeci e passei a me ver em várias encarnações, com diversas roupagens espirituais. A memória fluía muito rapidamente, e isso me causava uma leve vertigem. As lembranças me trouxeram as respostas que eu procurava, mas isso se somou a sentimentos e sensações dolorosas. Eu havia sido um cavaleiro espiritual, por isso, ficava tão curioso quando via um. Entretanto, eu não vivia em uma casa transitória, pois era responsável por uma dimensão de luz mais intensa. Comandava outros cavaleiros e, juntos, travávamos batalhas difíceis.
Enfrentávamos legiões de espíritos inferiores que desejavam perturbar a ordem espiritual, atacando casas transitórias, causando desastres terrenos ou desencadeando desencarnes precoces em massa. Em uma dessas batalhas em que defendia encarnados, fui arrebatado para uma região negra. Aquela cidade espiritual escura ficava bastante próxima à região onde encarnei como monge, o que esclarecia as sensações que eu tivera naquela existência. Naquele local, vivi momentos de terror e suplício nas mãos de quem eu antes combatia. Fiquei por 60 anos ali, e a dor que senti era tão intensa que, nos últimos anos, meu corpo passou a se petrificar. Nessa oportunidade, fui resgatado após uma missão espiritual em que conseguiram destruir toda aquela região. Meu retorno à consciência foi longo. Precisei ficar 10 anos em um hospital espiritual até que aquelas energias não mais estivessem impregnadas em mim. Os médicos me limpavam e energizavam. Eu dormia, as lembranças retornavam e eu me tornava impregnado novamente. Foi um trabalho árduo. As lembranças daqueles anos de terror permaneceram vivas por um longo período. Quando consegui me equilibrar, os mestres superiores aconselharam que eu reencarnasse, como meio de, finalmente, me livrar totalmente de toda aquela impregnação. Eu passaria por novas experiências e conseguiria mudar o padrão vibratório do meu espírito. Foi então que retornei como soldado e causei várias mortes. Percebi que havia criado uma ligação com o mal, e por conta dessa conexão, eu era facilmente influenciado por desejos inferiores e não ouvia as boas sugestões dos mentores. Após essa encarnação perdida, desencarnei e permaneci 15 anos nos planos negativos, até ser resgatado novamente. Foi um tempo de tratamento bastante longo e, como agora, os mentores enfim me autorizaram a recobrar a consciência. Infelizmente, ao me lembrar das dores que vivi, os sentimentos de revolta e ódio me tomaram completamente, e para que eu não fosse arrastado para os mundos inferiores novamente, os mentores me adormeceram até que eu me acalmasse. Foi necessário que eu encarnasse novamente para depurar meu espírito manchado. Nessa oportunidade, vivi como Matias, o monge. Após recordar tudo, não senti ódio, apenas preocupação com as minhas dívidas e meu atraso espiritual. Desejava retornar rapidamente ao patamar em que já vivi. Os mestres decidiram encerrar a reunião dizendo que em alguns dias me chamariam novamente para que continuassemos a minha recuperação. Capítulo 12. REALINHAMENTO. Agora que tinha consciência das minhas existências passadas e do meu papel como espírito, podia tratar da minha recuperação. Aguardava ser chamado novamente pelos mestres, pois já se passaram 3 meses desde a última reunião e eu não fora convocado para as próximas etapas, o que me preocupava. Às vezes pensava que de fato fosse necessário um tempo maior. Em outras ocasiões, acreditava que não estava preparado, que não tinha atingido o nível necessário para prosseguir. Refleti sobre o que poderia estar faltando. Fiz minha harmonização e orações, fechei meus olhos e tentei identificar qualquer energia presente, que fosse incompatível com a luz. Revi minha história, todas as minhas existências, e percebi que todas elas haviam deixado cicatrizes em mim. Quando tocadas, essas marcas traziam todo tipo de sensação negativa, que variava da revolta à tristeza. Era nisso que devia trabalhar. Passei 3 meses esperando algo, sem fazer minha parte para acelerar o processo, já que agora sabia que a resposta estava em mim. O que deveria fazer com as pedras que impediam meu progresso? Não sabia por onde começar. Na colônia, frequentemente os mestres se deslocavam de seus pedestais para nos distribuírem boas energias. Normalmente, essa distribuição se dava por meio de palestras, mas, às vezes, eles simplesmente projetavam as energias sobre nós. Aguardei uma dessas ocasiões para tentar conversar com um dos mestres. Queria uma orientação para resolver a minha questão. Após uma palestra da mestra Irina, por quem eu tinha grande admiração, pedi-lhe um pouco do seu tempo para esclarecer minhas dúvidas. Com humildade e paciência, ela concordou prontamente.
Contei-lhe sobre os nós que precisava desatar no meu espírito e ela me ouviu atenta. Quando terminei, disse-me com ternura: Bom, meu amigo querido, vejo duas possibilidades para você: encarnar para se desemprenhar, ou trabalhar em si o perdão aos que lhe marcaram, libertando-se dos maus sentimentos ligados às lembranças. Acredite ou não, encarnar é menos difícil. Ainda assim, terá que ajudar aqueles cujos desencarnes tiveram sua participação direta ou indireta. À medida que se livrar das energias que o conectam à matéria, vai sentir extrema necessidade de buscar esses espíritos para quem você é devedor. Agradeci imensamente a mestra querida por aquelas informações. Passei o resto do dia ponderando as opções que tinha. Não desejava encarnar, ao menos por enquanto. Tive muitos fracassos e sentia que as energias negativas ainda guardavam conexões comigo, o que poderia me causar uma nova queda. Teria que optar pelo caminho mais difícil. No dia seguinte, trabalhei como já era rotina e, ao fim do dia, conversei com o irmão Pedro. Pedi-lhe autorização para que eu me ausentasse dos trabalhos no jardim, pois precisava de tempo para realizar um trabalho íntimo. Fui autorizado. Um novo dia tinha apenas começado e eu dei, então, início ao meu trabalho individual. Desloquei-me até o hospital espiritual e pedi aos responsáveis que me deixassem usar uma maca. Julguei ser prudente realizar minhas meditações ali, pois temia alguma reação às lembranças. Deitei-me, fechei os olhos e me concentrei nas lembranças e nas reações negativas que elas me traziam. Mas não tive progresso. Procurei não sentir mágoa ou raiva pelo que se passara, mas eu ainda falhava. Permaneci nesse exercício por 12 horas, mas todos os esforços foram em vão. Estava cansado e decepcionado, pois julguei que minha determinação facilitaria a vitória. Despedi-me dos amigos da casa de cura e parti. Na volta, tive vontade de admirar a beleza da colônia e passei a caminhar sem rumo, apenas observando. Como era um local de transição, ainda havia alimentos e as coisas se passavam em ciclos circadianos. Há locais espirituais mais evoluídos onde tudo isso é dispensável. Como era noite, não havia muito movimento. Caminhei por alguns minutos, quando o silêncio foi interrompido por um grupo de cavaleiros que se preparava para partir em missão. Permaneci parado, observando tudo e me sentindo aflito por não poder estar junto. Aos poucos, a tristeza se transformou em raiva. Passei a me sentir como aqueles espíritos inferiores que haviam me aprisionado e a raiva me dominava. Continuei andando sem rumo, passos pesados e mãos trêmulas. O sentimento inferior tomava proporções maiores a cada instante. Tive vontade de gritar. Eu lutava para retomar o fôlego, quando um amigo do hospital me tocou o ombro. Levantei a cabeça e, sem que eu percebesse, estava de volta ao hospital. Venha, Matias, você chegou na hora certa. Fui conduzido às câmaras responsáveis por nos desemprenhar das más energias. Fiquei ali por 3 dias e, quando saí, me sentia bem melhor. Será que aquele mal havia se tornando parte de mim? Parte da minha essência espiritual? Eu não era assim. Era um espírito evoluído. Por que meus companheiros daquele tempo não me assistiam nessa provação? As indagações não paravam de surgir na minha mente, até que fui chamado por irmão Berto. Matias, venha comigo. Acompanhei-o até uma sala onde já participara de outras reuniões. Dessa vez, apenas um senhor me aguardava. Irmão Berto indicou que eu me sentasse e se retirou. Ficamos eu e o senhor em silêncio. Ele estava de olhos cerrados e eu, ansioso, esfregava as mãos. Após alguns minutos, ele começou. Matias, meu filho, sou Estevão. Serei seu orientador por um curto período em que faremos o realinhamento de sua mente. Todas as vezes em que o orientamos a encarnar, você aceitou. Porém, como a Terra é um local essencialmente negativo, ela favoreceu sua queda. Dessa vez, pelos méritos que conquistou como cavaleiro, foi-lhe permitido que eu o auxiliasse na busca pelo seu reequilíbrio. Essa inferioridade não faz parte da sua essência espiritual e, por isso, é possível que se livre dela sem o auxílio do corpo físico.
Nos casos em que a negatividade é inerente ao espírito, ou seja, quando ele ainda mantém um nível moral inferior, somente a encarnação permite a sua depuração. A partir de hoje, realizaremos exercícios diários, em que você buscará contato com sua essência, com a centelha crística que existe dentro de você. Ao contrário do que todos pensam, a conexão com a luz não se faz buscando algo externo, porque ela parte de dentro para fora, identificando a luz do Criador no seu íntimo. Cerre seus olhos e sinta, não imagine. Sinta a presença do Criador dentro de você. Ficamos várias horas praticando aquele exercício. Eu não conseguia sentir nada. A minha mente sequer conseguia ficar em silêncio. Eu me concentrava e, quando percebia, estava distante. Bem, Matias, pelo que pude perceber, teremos que começar o seu treinamento de um ponto ainda mais elementar. Você vai praticar a concentração e o silêncio mental. Vai tentar manter a sua mente vazia e limpa. Quando conseguir fazer isso, retomaremos de onde paramos. De fato, estava desapontado. Desejava muito retornar ao meu pedestal espiritual, ao meu trabalho como cavaleiro e à minha família. Daquele momento em diante, dediquei todo o meu tempo para educar minha mente. Treinava incansavelmente por horas seguidas. Fechava os olhos ou fichava o olhar em um ponto fixo e tentava não pensar em nada. Imaginava que estava andando em uma corda bamba e me concentrava nos passos que deveria dar. Foi assim que, após 2 meses de esforço constante, obtive sucesso nessa luta íntima. Tive certeza de ter conquistado o meu objetivo quando o mestre Estevão retornou para darmos continuidade ao treinamento. A partir de então, todos os dias nos reuniríamos naquela sala e dedicaríamos horas ao meu reequilíbrio. Novamente o exercício seria me concentrar na luz divina que Deus colocou no interior de cada um de seus filhos. Alguns a chamam de centelha crística, mas, independentemente do nome, trata-se da conexão direta que temos com Deus Pai Todo-Poderoso. Eu conseguia, com facilidade, enxergar uma luz dentro de mim, mas sentir era muito difícil. Sentir o quê? Perguntava a Estevão. E ele dizia que quando eu sentisse, eu saberia. Lentamente 6 meses se passaram e eu ainda não sentia. Em minhas orações, pedia que meu tutor não desistisse de mim. Apesar da persistência e do desejo intenso de conseguir, aquilo me parecia inalcançável. Após um dia cansativo de exercícios com Estevão, sozinho em meus aposentos, fechei os olhos em oração e pedi ao Pai que me auxiliasse. Ó, meu Pai, Criador do céu e da terra, peço-vos, com toda a humildade, que me auxilieis a encontrar a minha conexão convosco. Desejo com todas as minhas forças retornar ao meu posto para melhor vos servir. Não vos peço pela vaidade de voltar a ser um cavaleiro, ou pelo desejo que tenho em rever os meus pares, mas pelo amor que tenho em vos ser útil. Nesse momento senti meu corpo tremer e fui invadido por um amor inexplicável. Uma sensação de amor por todas as coisas, por toda criatura de Deus, por todo o Espírito. Sentia como se eu compreendesse a todos e, apesar de suas limitações, eu os amava incondicionalmente. A emoção foi tão grande que meus olhos se encheram de lágrimas. Ainda hoje, quando me recordo desse momento sublime, sinto em meu espírito o tremor que me invadiu. Como o sábio Estevão havia falado, quando eu conseguisse, eu saberia. E, naquele momento, eu soube que havia conquistado o meu objetivo. Ao cubo nível moral inferior refere-se à condição das criaturas que têm inclinação instintiva para o mal. No caso do nosso protagonista, temos um espírito evoluído que foi contaminado por energias inferiores. Na Terra, existem espíritos em evolução, incapazes de atitudes positivas espontâneas, mesmo sob a influência de energias positivas, o que revela, portanto, um nível moral baixo. A encarnação permite que o espírito passe por provações, como dores, doenças etc., fornecendo oportunidades de maturação e, com isso, evolução de seu nível moral. Capítulo 13. Amor incondicional. Após ter alcançado o realinhamento mental, fui autorizado a viver em um plano de luz mais elevado.
O mestre Estevão, que havia se tornado um grande amigo, foi designado para outra função. Não estava mais em uma casa transitória. No plano para o qual fui conduzido, não era necessário que as energias fossem materializadas em alimentos e o abastecimento do espírito era feito por meio de preces, que aqui eram chamadas de reposição energética. Não havia atividades manuais como a manutenção que fazíamos nos jardins, tudo era feito com energias. Ali, qualquer atividade era muito simples e rápida. Além disso, os espíritos possuíam tarefas mais complexas, como a proteção de encarnados, envio de energias positivas para a Terra, prevenção de mortes não programadas, programação de encarnações e envio de conhecimento aos encarnados. Embora estivesse em um plano superior àquele de onde tinha vindo, essa ainda não era a minha morada, mas eu estava muito satisfeito pela conquista. Nesse plano, fui designado para auxiliar na programação de encarnações. O meu desejo era trabalhar com os cavaleiros, mas sabia que ainda me faltava preparo. Agora eu deveria ajudar a planejar os encontros e desencontros, analisar o melhor momento para aqueles que desejavam encarnar e programar a desencarnação daqueles que já haviam cumprido suas missões. Eu lidava diretamente com as energias da Terra e, por isso, imaginei que estivessem testando as minhas reações àquelas energias grosseiras. Independentemente de quais eram meus desejos e as motivações dos mestres superiores, era ali que eu estava e deveria cumprir bem a minha missão. Não era um trabalho fácil. Tornei-me responsável por um grupo de encarnados que há algumas encarnações ocupavam posições diferentes dentro da mesma família, com o objetivo de aprenderem a se amar. Mas eles continuavam errando e alimentando mágoas de antigas encarnações, o que não os ajudava em nada. Eu via seus tutores lutando para intuí-los, mas falhavam com frequência. Sentia-me angustiado com a situação e queria intervir. Mas Deus é tão sábio, que permite aos seus filhos errar para que despertem e alcancem a evolução. Penso que se esses espíritos soubessem o tempo que perdiam insistindo no erro, sentiriam vergonha de si mesmos. Passei a admirar verdadeiramente a coragem e a determinação dos tutores dos encarnados. Como são persistentes! Eles nunca desistem de seus tutelados, por mais que pareça difícil a recuperação. Frequentemente se expõem a situações de risco para acompanhar seus filhos. Certa vez, vi um encarnado se envolver com drogas, malgrado a luta de seu mentor para evitar isso. As drogas trazem energias perigosas, porque atraem espíritos vampirizadores. O mentor insistiu em se manter ao lado de seu tutelado, ficando exposto a tais espíritos inferiores. Mais tarde, precisou ser resgatado pelos cavaleiros e permanecer um longo tempo nos hospitais espirituais. Observando a relação entre tutores e tutelados, pude ver com clareza a manifestação do amor incondicional que Deus espera de nós. Compreendi, então, o motivo pelo qual eu fora colocado naquela função. Além disso, pude reaprender o processo das reencarnações. Como é perfeita a obra de Deus! Em sua infinita sabedoria, Ele criou o mundo e permitiu a seus filhos passarem por provas para que evoluam por seus próprios méritos. Vi entes queridos partirem do mundo espiritual para a Terra, vi como é perfeito o processo de geração de um ser encarnado. Se os homens soubessem como é grandioso e difícil unir o espírito a um feto, jamais considerariam provocar um aborto. A primeira vez que acompanhei a união de um espírito a seu corpo físico foi uma experiência tão forte que, até hoje, guardo na memória. A moça se chamava Teresa e o rapaz, Moisés. Há 4 anos tentavam receber um filho, mas os sábios mentores necessitavam que o nascimento ocorresse em período pré-determinado, visando o futuro da família. Tudo isso permitiu aos pais um período de amadurecimento e reajuste entre si. Com o transcorrer do tempo necessário, uma caravana espiritual se deslocou para conectar Jasmim à sua futura família. Os espíritos conversaram e todos estavam de acordo com o entrelace. Os 3 se abraçaram e os pais retornaram aos seus corpos físicos. Jasmim foi cuidadosamente conectada ao feto em crescimento. Nós nos despedimos e os 3 permaneceram naquele seio de amor.
Vivi momentos prazerosos nessa casa, envolvido com as histórias dos espíritos. Para mim, foi uma época tão proveitosa que não percebi a rapidez com que se passaram 5 anos. Recebi, certo dia, a visita de Estevão, a quem eu não via fazia tempo. Abraçamo-nos e caminhamos até um peitoril que tinha vista para a terra. Ficamos em silêncio por alguns momentos admirando a beleza. Já sabe o motivo de minha visita, não é, meu amigo? Certamente, Estevão. Já estou preparado para as próximas tarefas. Bom, meu amigo, você foi colocado aqui para desenvolver o amor ao próximo. E nos seus olhos, vejo o reflexo do amor e de sua saúde espiritual. Concluo que podemos prosseguir. Não ocorrem nascimentos sem comum acordo entre todos os envolvidos. Mesmo quando na Terra a mente do encarnado esteja envolta em situações que lhe pareçam desfavoráveis para o recebimento de um novo ser, houve concordância por parte dos espíritos. Capítulo 14. Humildade. Fui conduzido a um plano cujas energias eram ainda mais sublimes, onde minha consciência e minhas memórias se desobscureceram definitivamente. Tudo estava claro para mim. Fui recebido em um grande salão com 3 grandes colunas brancas de cada lado, chão claro, e à medida que Estevão e eu avançávamos, ficava mais nítida a perfeição daquele local. Havia pinturas delicadas nas paredes, tão lindas que me despertavam o desejo de admirá-las por horas. Andamos até o encontro de Áureo e Otávio. Os 2 haviam sido meus cavaleiros, treinados por mim desde o início. Cumprimentamo-nos e seguimos para outro local, agora sem Estevão. Prosseguimos até um local aberto, onde um grande efetivo de cavaleiros estava em formação. Todos eram bem conhecidos por mim, pois eu havia preparado cada um deles. Áureo e Otávio subiram em um pequeno palanque para falar aos homens. Eu fiquei de pé, ao lado, preparado para ser recebido com aplausos e reconhecimento. Aguardava que me chamassem pelo nome, quando fui tocado no braço por um cavaleiro em treinamento, pedindo que eu assumisse meu local em forma. Apenas fiz um carinho no seu ombro e sorri. O pobre não sabia quem eu era. Ele não disse mais nada, apenas saiu. E começaram o discurso. Meus irmãos guerreiros, temos passado por tempos nebulosos e precisamos estar mais unificados nas batalhas. A pedido dos mestres superiores, receberemos um novo treinamento, para que nossas mentes estejam imunes às contaminações. Já perdemos muitos companheiros, então, sejamos humildes e aceitemos que é preciso maior preparação. Os mestres superiores se deslocaram para nos treinar e só retornaremos ao combate quando eles nos julgarem preparados. Obrigado por me ouvirem. Findo o discurso, todos se dispersaram. E quanto a mim, e o meu retorno? Nenhuma palavra, não receberia nenhuma tropa para comandar. Fiquei desapontado com os 2 pela minha estranha reintrodução ao grupo, mas me resignei. Deviam estar planejando algo maior para o meu retorno. Todos debandaram e fiquei esperando que alguém me conduzisse para treinar um grupo. Áureo e Otávio se aproximaram e me convidaram a acompanhá-los. Chegamos até um grupo pequeno de cavaleiros em treinamento, instruídos pelo amigo Astério, um dos jovens filhos, resgatado e treinado por mim. Mestre Matias, que prazer revê-lo. Estou ansioso para treinar aquele que me formou. Quando o menino terminou de proferir aquelas palavras, senti uma forte vertigem seguida de sensação de fraqueza. Sacudi meu corpo, como se aquele movimento pudesse repelir a tibieza e o mal-estar. Tentativa vã. Não notei se os demais perceberam o que me ocorria, mas Astério prosseguiu. Vou-lhe apresentar os outros cavaleiros aprendizes, todos muito bons e disciplinados. Vai gostar da companhia deles no alojamento. Aquelas palavras soavam-me como insultos e o mal-estar se tornou insustentável, até que perdi o controle de minhas funções e desmaiei. Recobrei minhas forças após algumas horas em uma câmara de descontaminação. Tornou-se claro o que havia ocorrido. Eu gerei vibrações negativas, inconformado com a falta de respeito com que fui tratado. Não conseguia entender o motivo daquela desconsideração.
Sempre fui um excelente comandante. Fiquei naquele local durante 3 dias, até que me buscaram. E, para minha surpresa, buscou-me um aprendiz, o que me causou maior irritação. Solicitei ao rapaz que me levasse ao comandante-geral, e ele não criou obstáculo, apenas me conduziu a um salão e me deixou. Mal entrei no salão e comecei a procurar por rostos conhecidos, sem identificar nenhuma face amiga. Os poucos espíritos que estavam no local sequer perceberam minha presença, tamanho era o envolvimento com as tarefas que realizavam. Prossegui e parei em frente a 3 portas fechadas. Não me lembrava desse local, e optei por aguardar até que alguém saísse. Esperaria o tempo que fosse necessário, relataria os insultos que recebi, e finalmente seria reconduzido ao meu posto. Aguardei por 4 horas, até que a porta do meio se abriu e saíram 4 senhores. O que estava na frente me viu e foi em minha direção oferecer auxílio. Meu irmão querido, posso lhe servir em algo? Certamente. Não me lembro do senhor enquanto vivia neste plano, mas saiba que sou um mestre comandante. Passei por situações turbulentas, porém já as venci, e aqui estou para reocupar minha posição. Porém fui conduzido ao treinamento com aprendizes. Creio que houve alguma confusão. O senhor me olhou nos olhos e eu, nos dele. Percebi que ele ficou bastante preocupado ao ouvir minhas palavras. Julguei que fosse, certamente, pelo erro ocorrido. Meu amigo, me acompanhe, por favor. Entramos na mesma sala da qual ele saíra e nos sentamos. Por quanto tempo esteve longe, amigo querido? Não posso ser preciso. Estive no mundo inferior por cerca de 60 anos, depois passei por encarnações, e em seguida pelas casas transitórias. Acredito que foi em torno de 200 a 250 anos, ou mais. Nesse momento, ele ligou uma tela acoplada à mesa em que estávamos sentados. Conhece este aparelho? Não, senhor. Pois bem, esta e outras tecnologias, estratégias, energias, enfim, tudo no mundo espiritual foi se renovando e refinando ao longo do tempo. Aquilo que se fazia há 200, 250 anos, não fazemos mais. Faz-se necessário, como já é de seu conhecimento, que estejamos em movimento e constante evolução. Até os mundos de escuridão crescem e evoluem em direção aos seus objetivos. Assim, meu amigo, foi colocado entre os aprendizes, porque de fato precisa começar do início. Não consegui formular uma resposta. Fui assaltado por uma mágoa, que trouxe consigo uma raiva crescente. Não achava justo ter me prejudicado tanto por estar em missão espiritual e isso não ser levado em conta. Meus pensamentos de indignação foram interrompidos. Meu irmão, acha necessário que eu o conduza às câmaras para desemprenhar-se? Não, senhor. Levantei-me e deixei o local. Caminhei só, pois precisava pensar. Sentia-me humilhado. Caminhei por horas, remoendo o que se passara, com os passos largos e a cabeça baixa, sem direção. Parei apenas ao esbarrar em Otávio. Mestre Matias, que prazer. Posso acompanhá-lo? Assenti com um gesto de cabeça, e continuei absorto nos meus pensamentos. Não me lembrava de que nos planos espirituais os pensamentos não são secretos. Otávio me acompanhou em silêncio por 1 hora. Aos poucos, meus pensamentos tornaram-se mais leves. Fazia sentido o que eles planejaram, pois como eu poderia conduzir cavaleiros com estratégias obsoletas? Seríamos capturados facilmente, já que o mundo inferior também evoluiu. Fim do passeio, já me sentia diferente. Era óbvio que Otávio havia feito algo em meu favor, algo que eu não saberia reproduzir. Além de me acalmar, ele demonstrou que de fato existem técnicas a serem aprendidas. Obrigado, Otávio. Por favor, me conduza ao meu grupo com os demais aprendizes. Ele sorriu e balançou a cabeça, concordando. Uma das lições mais difíceis foi a humildade. Daquele dia em diante, me dediquei aos treinamentos, procurando ser tolerante com as críticas e as dificuldades. Ainda assim, doía quando os demais conseguiam concluir seus objetivos e eu não.
Eu tinha mais dificuldade. Sentia-me humilhado pelo contraste entre meus erros e os acertos dos colegas. Aquela situação escancarava a falta de depuração moral do meu espírito. Tornou-se um hábito torcer pelo fracasso dos outros, em vez de procurar acertar. O hábito cresceu e até deixou de ser motivo de vergonha para mim. Em uma aula, quando treinávamos a emanação de vibrações, percebi que não conseguia atingir sequer o mínimo de energia positiva. Isso me causou extremo incômodo e desconforto, principalmente pela facilidade com que meus colegas conseguiam. Meus esforços foram interrompidos pela presença de Otávio. O que lhe acontece, mestre? Não consigo realizar as tarefas mais simples, respondi desapontado. E por que acha que não está conseguindo? Não sei dizer, meu amigo. Vamos caminhar um pouco, venha comigo. Andamos por alguns minutos em silêncio, até que chegamos às câmaras de reequilíbrio. Senti uma vergonha imensa por ter gerado energias negativas novamente. Meu mestre e amigo, peço que fique aqui até que eu venha buscá-lo. Concordei e fiquei horas aguardando Otávio. Cavaleiros entravam e saíam e, sem que eu me desse conta, as horas se transformaram em 2 dias. Aquele tempo não era o bastante. Seria a minha condição assim tão ruim? Meus pensamentos foram interrompidos por um senhor baixinho, simpático e sorridente, com vestes brancas e simples. Meu filhinho, já vi casos como o seu. Venha aqui comigo. Eu nunca tinha visto aquele homem que me tratou com tanto carinho. Ele emanou um amor tão grande que não poderia deixar de fazer sem questionar o que me pedia. Andamos por muitos corredores, tantos que eu não saberia retornar para onde entrei. Chegamos a uma varanda que tinha vista para a Terra. É interessante que a fotografia que temos do planeta quando estamos encarnados é totalmente diferente da imagem vista do plano espiritual. Consegui ver as movimentações energéticas com uma nitidez fabulosa, vi a agitação que causava a movimentação dos cavaleiros dissipando toda a negatividade. Eu fiquei enlevado com tudo aquilo. Jamais vira coisa igual. Que progresso! Gostou, não é, meu filho? O senhorzinho me perguntou. Acenei que sim com um gesto de cabeça e a boca aberta. Então, convido você a me auxiliar por um tempo aqui nas câmaras e na coordenação das missões. Deseja? Acha que tenho condições? Eu me sentia finalmente valorizado. Claro que tem. Qualquer um pode cuidar da limpeza e dar recados. Ele respondeu com aquele sorriso simpático. Corresponde com um sorriso amarelo, demonstrando clara insatisfação. Ele ignorou minha reação e me arrastou para outro local. Sabe, meu filho, acabei ficando sem auxiliares por esses dias. Você será de grande ajuda, ele falava enquanto andávamos pelos corredores brancos, até que chegamos às câmaras. Aqui você pode começar limpando esta sujeira, por favor. Esses cavaleiros chegam aqui todos sujos depois das batalhas e acham que tudo se limpa sozinho. Na verdade, eu tinha certeza de que, como era tudo energia, a luz das câmaras dissolveria a sujeira. Mas não questionei e comecei a limpar. Não via a hora de ser levado para a varanda de novo e ver como funcionava a coordenação e os planejamentos. Não demorei muito para terminar o trabalho. Para minha sorte, não chegaram muitos irmãos para serem desempregnados naqueles dias. Terminei o serviço e tentei chamar o senhor, na esperança de poder auxiliá-lo em atividades mais interessantes. Mas não encontrei meio de chamá-lo. Sentei-me e aguardei por 3 horas. Estava tão ansioso em ser útil, mas parecia que isso não importava. Minha boa vontade não bastava. Eu tentava lutar contra os pensamentos de revolta, mas eles não me deixavam em paz. Perturbava-me ter sido um grande comandante e estar fazendo aquele serviço vulgar. Embora compreendesse ser necessário me preparar novamente, eu me julgava merecedor de uma atenção especial, dada a minha história. De fato, não enxergavam o meu valor e o meu potencial. Passaram-se 4 horas e eu já estava esticado no chão, quando o senhor apareceu. Sem nenhuma energia, levantei-me languidamente.
Emanava uma clara vibração de desânimo e desagrado, que ele ignorou. Vem, vem, rapazinho. Vem limpar o salão. Hoje tem reunião. Anda, anda. Arrastei-me atrás dele. Entramos em um grande salão, de cujas paredes pendiam pinturas maravilhosas. Retratavam guerreiros, comandantes, reuniões. Perdi-me naquela imensidão, enlevado com tanta beleza. Havia no centro uma mesa extensa cercada de numerosas cadeiras, todas voltadas para um pequeno palanque, no qual havia um púlpito de madeira. Vamos, vamos, limpa, rapazinho, limpa. Comecei por limpar a extensa mesa. Limpei cada cadeira, ainda impressionado e imaginando quem teria a honra de ocupá-las. Como eu queria estar ali! Lembrai-me das reuniões das quais participara, das decisões que havia ajudado a tomar. Como queria estar naquela posição de novo! Fiquei 2 horas no salão, até que o senhor voltou. Vem, filhinho, vem. Está na hora de estudar. O velho me puxou para um pequeno quarto onde existia apenas uma mesa pequena, uma cadeira, uma cama e uma janela. Seu quarto, leia isso, jogou um livro bem grosso na mesa. Volto já. Sem nenhum interesse, folheei aquele calhamaço, pensando ainda na reunião que aconteceria. Fazia grande esforço para reprimir o desejo de espreitar aquela reunião, ver quem estaria lá e sobre o que iriam deliberar. Embora tivesse que recomeçar a busca das virtudes inerentes aos grandes espíritos, havia atributos que não tinham me abandonado, a disciplina e determinação. E por isso consegui sufocar minha curiosidade, utilizando-me daquele fastidioso livro. Fiquei horas na primeira página, tentando manter minha concentração na leitura. O livro tratava das fases do treinamento dos cavaleiros. Falava do perfil necessário para exercer essa função. Nele, li os seguintes dizeres: aqueles que se propuserem a trabalhar na proteção dos demais ainda terão que passar por testes. O desejo de exercer a função não basta. É preciso ter embutidos na sua personalidade princípios de disciplina, hierarquia e resignação. Espíritos sem esses atributos devem ser destinados a outras atividades. Para identificar no seu grupo de treinamento indivíduos sem pendor, são necessários testes que os experimentem nesses atributos. Aquele que demonstrar qualquer sinal de desagrado revela ser inapto para a missão. Escolham bem os cavaleiros que irão preparar, pois aquele que em batalha emitir vibrações contrárias às de seu mestre pode se perder, e será responsabilidade daquele que não o conheceu inteiramente. Passei a refletir sobre aquelas palavras. Será que havia me perdido naquele momento porque me faltava algo? Teria eu a qualificação para ser um cavaleiro? Eu não só fui treinado para ser cavaleiro, como treinei muitos outros. Mas como eu escondi tanto tempo as falhas inadmissíveis para a função? Continuei minha leitura. Já na primeira aula é imprescindível que não haja dúvidas sobre o que eles virão a ser. A função de cavaleiro é proteger aqueles que serão designados como protegidos, seja um encarnado ou um grupo deles, uma casa de luz na terra, um grupo de espíritos de luz em missão terrena, uma casa transitória, etc. Essa proteção será aprendida nos diversos estágios do treinamento, que dura pelo menos 25 anos para aqueles que têm um bom desempenho. Trata-se, em termos rudimentares, do exército espiritual. E, como em um exército, existe uma hierarquia bem definida, o que é crucial para o bom funcionamento. Mais adiante encontrei uma passagem que me chamou a atenção, pois me lembrou das minhas circunstâncias. Aspas, parêntese que abre ponto, parêntese que fecha. Deve estar bem assentado que a segurança do tutelado é prioridade, acima, inclusive, da do cavaleiro. Nessa conduta, traduz-se o amor incondicional, por meio do amor à missão e ao protegido. Refleti por alguns minutos sobre aquelas palavras, relembrando o momento em que me perdi. Eu tentava não pensar, mas era mais forte que eu. Notei a lembrança mais nítida e a presença de fatos que eu não havia relembrado até então. Com toda clareza me vi na tentativa de recolher irmãos desencarnados perdidos, que estavam vivendo em um plano negativo.
Eles estavam envoltos por uma lama grossa, o que dava uma sensação de peso ao puxá-los pelas mãos. Agora, com a consciência em pleno equilíbrio, sei que não se tratava de lama propriamente dita, mas de impregnações negativas. O peso que sentia era de fato algo que demandava força, mas eu estava enfraquecido pela perda de energia que aquele local negativo me causava. Ao notar que não apenas eu, mas todos os cavaleiros estavam desgastados, determinei que todos se agrupassem para que partissemos. Porém, um dos meus, que estava envolvido num socorro a um grupo de crianças, não queria partir. Ordenei que se juntasse aos demais e eu concluiria o que ele tentava realizar. Nesse momento, minhas forças se esgotaram e fui envolvido por aquela negatividade. Revivi várias vezes essas lembranças e a cada vez notava que havia colocado em risco não só a mim, mas aos meus cavaleiros e aos espíritos que fomos socorrer. Felizmente, só eu paguei pelo meu erro. Fui treinado exaustivamente para saber a hora de partir e fui desatento. Um remorso gigante começou a ganhar espaço no meu espírito e, por isso, não consegui mais me concentrar na leitura. O passado me causava culpa. Passei horas e horas dessa maneira, até que fui surpreendido por aquele senhor. Até então eu não sabia seu nome. Ele abriu a porta e me pediu para acompanhá-lo. Andamos pelo corredor. Minha mente era consumida pelo remorso. Entramos em uma pequena sala, em que havia uma mesa pequena e duas cadeiras, nas quais nos sentamos. Ele ia começar a falar, mas rompi o silêncio e me antecipei ao seu discurso. Meu senhor, muito obrigado pelo auxílio e pela oportunidade de me manter aqui. Mas não desejo retomar o treinamento para voltar a ser um cavaleiro. Disse convicto, sem que houvesse espaço para que o velho espírito tentasse me dissuadir. Meu remorso me tornava inseguro para assumir a responsabilidade por outros espíritos novamente. O senhor me respondeu: pois bem, como está nitidamente decidido, creio que já considerou alguma outra função. Ainda estou aflito com minhas lembranças e inseguro quanto às minhas capacidades. Gostaria que o senhor me auxiliasse. Querido filhinho, não há que se ter pressa na tomada dessa decisão. Não se trata de um emprego, que, caso não o tenha, não poderá manter sua subsistência. Aqui trabalhamos para sermos úteis a Deus e aos nossos irmãos, contribuindo com o sistema e com a evolução dos demais. Vá para onde estava, descanse e ore. Embora não desejasse ficar sozinho com meus pensamentos, segui as recomendações. O isolamento era um convite para o remorso e para o pensamento de que eu era imprestável. Após muitas tentativas, consegui dominar minha mente e fazer uma prece, seguida de outra e de outra. E a cada oração, sentia-me mais calmo e com a mente menos acelerada. Aos poucos consegui ordenar meus pensamentos. Eu estava decidido a não ser mais cavaleiro, então, devia considerar minhas aptidões e definir outra atividade. Sou um espírito disciplinado, determinado e curioso. Gosto de estar em movimento, e, por isso, atividades que me limitassem à reclusão, como a dos estudiosos ou dos cientistas, iriam me perturbar. Adoraria ser tutor de um encarnado, já que admirei profundamente essa atividade quando pude vivenciá-la. Entretanto, eu estava inseguro demais para me responsabilizar pela evolução de alguém. Pensei por horas seguidas e, a cada função que considerava, a sensação de incapacidade me abatia. Cansado, decidi sair do pequeno quarto e caminhar. Com alguma dificuldade, consegui sair da casa onde estava e não sabia precisar quanto tempo estive lá. Andei só. Admirei toda aquela cidade espiritual. Vi cavaleiros treinando e deslocando-se para suas missões. Quanto mais eu observava, mais percebia que não me ajustava àquele ofício. Caminhava e orava para me manter em equilíbrio, pois crescia a ansiedade para definir meu caminho. O termo vibração refere-se às emanações que são emitidas quando se forma um pensamento. Por exemplo, quando se sente inveja de alguém, vibrações negativas são emanadas, que no mundo espiritual é facilmente perceptível.
Da mesma forma, emanações positivas são formadas com pensamentos positivos. Uma das técnicas que os cavaleiros utilizam para proteger os encarnados é a geração de uma vibração positiva, que envolve o espírito, conduzindo à mudança de pensamentos e de seu padrão vibratório, como Otávio fez a Matias. Capítulo 15. Tolerância. À medida que o tempo passava e eu não conseguia definir meu futuro, a ansiedade e a sensação de ser inútil se tornavam mais fortes. Estava mais difícil sufocar esses sentimentos. A caminhada e a prece foram um remédio ineficaz. Procurei o velho, esperando que ele pudesse auxiliar-me como fizera antes, mas não o encontrei. Cresceu em mim o desespero. Percebendo que estava prestes a me desequilibrar, procurei um hospital espiritual. Havia apenas espíritos elevados no plano onde eu me encontrava, portanto, não havia hospitais. Havia apenas casas que nos auxiliavam a desemprenhar as más energias. Para conseguir o que precisava, tinha que ir a planos que, embora fossem lugares de luz, eram menos evoluídos. Retornei ao plano em que estivera antes. Senti-me melhor ali, mas, naquele momento, não quis meditar os motivos. Buscava paz e encontrei, isso bastava. Expliquei minha situação à irmã que me recebera e fui conduzido com ternura a uma maca. Segundos depois, fui surpreendido pela presença de Estevão, que viera em meu auxílio. Matias, querido, fique deitado. Feche seus olhos e receba essa energização. Precisava tanto daquelas energias, que apenas fiz o que ele pediu. Estevão se concentrou nas energias superiores, canalizando-as para mim, assim como os médiuns encarnados realizam. Não foi preciso muito tempo para que eu me sentisse bem. Ele finalizou. Levantei-me e pedi que me orientasse. Contei a ele o meu drama e, atencioso, ele se dispôs a me auxiliar. Meu amigo querido, venha se hospedar em minha casa. Fique comigo nessa sua jornada. Quanta consideração, Estevão, mas eu gostaria de resolver essa questão ainda hoje. Ele me olhou por uns instantes, antes preocupado, e depois com afeto. Vem, Matias, vamos praticar a tolerância. Depois do que disse Estevão, não havia mais nada a fazer além de me calar e segui-lo até sua casa. Fui alojado no quarto do seu irmão Marcelo, com quem eu iria dividir o aposento. Era um jovem que estava se readaptando aos planos espirituais. Ele havia retornado há 3 anos e ainda tinha grande dificuldade em ser independente. Em sua última encarnação vivera com um retardo mental grave e dependia de terceiros para tudo. Ainda carregava traços fortes dessa dependência. Quando Marcelo e eu fomos apresentados, ele me lançou um olhar de desagrado. Fiquei preocupado com a nossa convivência, porque eu não queria ser motivo de incômodo e, muito menos, me perturbar. Precisava de tranquilidade para meditar as minhas habilidades e encontrar uma função. Deitei-me na minha cama, que ficava ao lado da de Marcelo e ele acompanhava todos os meus movimentos, desconfiado, como se estivesse diante de um animal perigoso. Dei-lhe as costas e tive a sensação de que ele ainda me olhava. Mergulhei nos meus pensamentos, até que fui despertado por um som de choro, que parecia ser de Marcelo. Ele estava encolhido e chorava copiosamente. Perguntei-lhe o que estava acontecendo e ele respondeu que estava com fome. A minha preocupação deu lugar ao aborrecimento e à indignação. Um homem sadio esperando alimento. Saí do quarto e fui procurar por Estevão ou alguém que pudesse ajudar Marcelo. Não havia ninguém. À medida que andava pela casa, os lamentos me perturbavam mais. Não conhecia maneira de resolver o problema do colega de quarto. Sem encontrar nenhum expediente e vencido pela lamúria, saí de casa. Sentei-me à porta na esperança de encontrar silêncio, até que alguém surgisse para alimentar o jovem. Fiz orações repetidas para me livrar dos maus sentimentos que Marcelo me despertara. Tentava me concentrar novamente, mas o colega surgiu e se sentou ao meu lado. Tentei ignorá-lo, mas ele voltou a gemer. Por que Deus estava me castigando tanto? Estava desesperado, aquilo me desequilibrava profundamente.
Angustiado, não sabia o que fazer e tentei um diálogo. Ao menos isso poderia cessar a lamentação. Como desencarnou, Marcelo? Tuberculose. Completamente desinteressado nas respostas, perguntava qualquer coisa que o fizesse falar. Ah, é. Conte-me como foi. Eu comecei a sentir dores no peito e minha mãezinha chorava. As dores cresciam e o ar não vinha. Ela me dava grandes comprimidos. Quando ela se virava, eu os cuspia, pois tinham gosto amargo e me davam enjoo. Ele havia se negado a tratar sua doença. Seria por isso um suicida? Você sabia que os remédios iam te curar, Marcelo, e que você poderia não ter desencarnado. Ele me fitou com os olhos arregalados. Foi assim por uns instantes, o suficiente para me causar desconforto. Em seguida, saiu em carreira para o quarto chorando. Pelo menos eu não o ouvia mais. Orei novamente, tentava me livrar do mal que o rapaz me causava, mas não conseguia me concentrar. Ficava pensando nele. Resolvi caminhar por aquela cidade espiritual e assim o fiz, observando a beleza da arquitetura. Isso sempre me distraía. Por onde eu passava, recebia sorrisos simpáticos. A cidade era linda. Ao centro, havia uma praça bem gramada e, naquele momento, havia muitas pessoas sentadas. Continuei a caminhar e reconheci uma construção. Foi onde permaneci quando auxiliara na organização das encarnações. Que boas lembranças daquele local de amor. Vi rostos amigos e conversei, até me convidaram para retornar às atividades que exercia. Como fiquei feliz com aquele passeio. Já me sentindo melhor, retornei para a casa de Estevão. Ele estava na porta com um olhar desesperado. Matias, amigo, sabe de Marcelo? Não o encontro. Não, Estevão, saí e ele permaneceu em sua casa. Saímos à sua procura, mas sem sucesso. A cada passo a culpa me corroía. Eu não devia tê-lo deixado sozinho e, muito menos, ter dito aquelas palavras. Pedia a Deus que nos ajudasse. Fomos ao hospital, à praça, a todos os edifícios, mas ninguém o havia visto. Desanimados, passamos pelos portões da cidade e lá encontramos Marcelo junto aos cavaleiros que estavam de guarda. Estevão disparou na frente e abraçou o irmão. Segui de cabeça baixa. Era minha culpa. Meu irmãozinho, por que saiu só? Eu machuquei o coração da mãezinha porque não me curei, e ela ficou só. Preciso me desculpar. Se eu tivesse tomado o remédio ruim, ela não estaria chorando. Estevão agradeceu aos cavaleiros que acalmaram Marcelo, não permitindo que ele deixasse a casa transitória. Senti-me muito mal, e não desejava voltar com eles. Por uma irresponsabilidade minha, Marcelo poderia estar vagando pela terra ou por lugares ainda mais negativos. Meu coração doía de tanto remorso. Após aquele episódio, Estevão achou por bem deixar Marcelo no hospital por uns dias. Ele ficou e nós voltamos para casa. Capítulo 16. Reencarnação. No caminho de volta, Estevão me perguntou sobre minhas reflexões e descobertas. Nada havia mudado o afeto que tinha por mim, enquanto eu mal conseguia olhar em seus olhos. Contei-lhe o que tinha feito e pedi o seu perdão. Estava preparado para que ele pedisse que eu deixasse sua casa, porém ele me abraçou e disse que já esperava esse tipo de atitude irrefletida de Marcelo. Até acreditava tê-lo retirado precocemente do local em que os recém-desencarnados deficientes se readaptavam. Sem notar qualquer rancor por parte do amigo, eu me sentia ainda pior, pois achava que merecia punição. Fui para o quarto que dividia com Marcelo, deitei-me e tentei refletir novamente sobre meus caminhos. Com frequência, olhava para o lado. A cama vazia me partia o coração. Como eu era vacilante na caminhada evolutiva. Alcancei um pedestal grandioso, mas nele não consegui permanecer. Agora, em uma posição intermediária, me adaptava mal. Por horas, procurei pensar onde estava errando. Qual parte do meu espírito estava contaminada? Por que essa tendência para a negatividade? Analisei cada uma das minhas atitudes desde que havia retomado minha consciência e percebi impregnações constantes.
Eu estava na casa de Deus, envolto pelo mais sublime amor. Como podia carregar tanta inferioridade dentro de mim? Tive um lampejo e reconheci o óbvio. Eu tinha a base fraca, carregava traços de falta de amor, humildade e tolerância. Seria preciso recomeçar do zero. Estevão, meu amigo, consegui concluir o que precisava. Pois não, Matias, quanto ao alvoroço. O que descobriu? O problema está nos meus alicerces. Minhas bases se enfraqueceram. Sem bases fortes, não há evolução que se sustente. Que alegria, meu amigo! E como fará para recuperá-las? Creio que necessito reencarnar, mas, dessa vez vou pedir para ser concebido sem a perfeição das faculdades mentais, como Marcelo. Assim, terei que aprender a ser tolerante para aceitar minhas limitações, humilde para obter os cuidados que puderem me oferecer e, principalmente, aprender o amor por meio dos laços com aqueles que irão me receber. Parabéns, meu amigo, por tanta sabedoria. Iremos solicitar autorização para que possa reencarnar o mais depressa possível. Estou muito orgulhoso de você. Eu estava extasiado com a sensação de estar finalmente no caminho certo, mesmo sabendo que os próximos anos seriam de grandes provações. A esperança do acerto me trazia grande entusiasmo. Solícito, como sempre, Estevão me conduziu ao local em que se preparavam as encarnações. Era um edifício soberbo, claro e iluminado. A imensa porta ficava ao centro de 4 longas colunas. Estava gravado sobre a entrada que, para tudo há um recomeço. Essas palavras tornaram mais robusta a convicção de que, por meio de uma nova encarnação, eu me encontraria. Passamos pela imensa porta, que dava para um salão imenso preenchido por cadeiras brancas. Havia alguns espíritos sentados. Estevão disse para também nos sentarmos até que fôssemos chamados. Esperamos alguns minutos, que me pareceram horas. Não conseguia conter a ansiedade. Foi então que uma senhora muito simpática se aproximou de nós. Bem-vindos, meus irmãos, eu posso auxiliá-los. Expliquei-lhe minha situação. Prestativa, pediu que a acompanhássemos. Chegamos a outro salão lotado e aguardamos. Dessa vez, esperamos por horas. Passei a me preocupar com uma possível insatisfação de Estevão, que não precisava estar ali. Mas o amigo não demonstrava nenhuma ansiedade. Observei os que também aguardavam. Vi famílias tristes pela partida de um dos membros. Espíritos desacompanhados emanavam uma energia de solidão. Nesse momento, eu me senti aliviado pela companhia do amigo. Tristes ou felizes, todos tinham esperança. Esperamos bastante até que fomos chamados. Um jovem nos conduziu a uma pequena sala. Sentei-me na cadeira diante de um velho sorridente, de cabelo e bigodes impecavelmente brancos. Estevão ficou de pé, ao meu lado. Então, Senhor Matias, deseja retornar à Terra? Sim, senhor. Pois bem, acredito que até chegar aqui refletiu bastante sobre essa nova oportunidade, não é? Refleti muito, sim. Muitos espíritos com poucas impregnações ou dívidas veem a vida material como uma simples escola. Porém, não é tão simples assim. Há muitos que retornam mais impregnados e com mais pendências kármicas do que possuíam antes de encarnar. Sendo assim, meu amigo querido, peço-lhe que vá para casa e reflita novamente. Pense em suas outras encarnações, nas turbulências que passou. E, se após 3 dias mantiver esse desejo, programaremos o seu encarne. Fiquei decepcionado. Pensava que sairia dali com uma data para retornar à Terra. Mas obedeci. Retornamos em silêncio para a casa de Estevão, ele estava sereno e eu tomado por dúvidas. Teria sido orientado a pensar melhor porque se esperava que eu falhasse. Mas reencarnando com faculdades mentais limitadas, eu teria um livre-arbítrio reduzido e menor chance de errar. Passei aqueles dias envolvido nas dúvidas que cresciam. Não me importava passar alguns anos em sofrimento se tivesse uma colheita espiritual satisfatória. O que me preocupava era a possibilidade de falhar novamente e perder mais alguns anos de evolução espiritual.
Além do mais, eu havia passado por várias funções nos planos da luz e, por minha falta de amor, humildade e tolerância, não havia conseguido me adaptar. Retornei após os 3 dias, ainda apreensivo sobre a decisão, mas não conseguia ver outro meio para minha regeneração. Passei pela longa espera, até que fui chamado e conduzido novamente até aquele simpático senhor. Olá, Matias. Creio que manteve seu desejo, não é? Sim, senhor. Ele chamou a irmã Lúcia, trabalhadora do local. Meu irmão querido, a irmã Lúcia será responsável pelo planejamento da sua reencarnação. Ela vai escolher uma família que possa recebê-lo. Manterão contato constante até o dia do seu reencarne. Irmã Lúcia me levou para outro local, onde iríamos conversar sobre minhas expectativas e necessidades. Decidiríamos juntos os meios ideais para que eu atingisse meus objetivos. Bom, Matias, diga-me o que propõe a si mesmo nesta nova oportunidade. Eu passei por um longo período em encarnações falhadas, irmã, e também tentei a evolução sem a necessidade delas. Como pode ver, não foi uma boa escolha. Perdi um longo tempo andando pelo mundo espiritual, até perceber que necessito consolidar em mim os princípios básicos. Refleti muito e concluí que seria uma boa opção reencarnar com deficiência mental. Quero limitar em mim mesmo a possibilidade de fazer escolhas erradas como antes. Que ideia excelente, Matias! Concordo com seu raciocínio e, a partir de agora, vou procurar uma família que esteja ligada à sua história e concorde em recebê-lo. Assim que eu conseguir, o procurarei. Despedimo-nos e retornei à casa de Estevão. Sentia-me realizado. Mal podia esperar para contar as novidades ao amigo. Em sua casa, contei sobre a conversa. Ele sorriu de modo afetuoso e disse: Matias, meu amigo, realmente não se recorda do processo de reencarnação. Após suas palavras fiquei paralisado por alguns minutos. Ressurgiram-me lembranças do retorno à vida material. Era como se Estevão tivesse acionado um gatilho. Fiquei triste em recordar que é um processo longo, e que em um deles cheguei a esperar por 6 anos. De fato, meu amigo, havia me esquecido do que vem agora. E o que vai fazer enquanto aguarda o chamado, Matias? Não havia me atentado para isso. Sugere-me algo, continuei. Na verdade, sim, porque não fica um tempo cuidando dos recém-desencarnados com deficiência mental. Assim poderá conhecer melhor a experiência. Excelente ideia, Estevão. Irei agora mesmo. Caminhei por alguns minutos, até que cheguei ao local. Se compararmos com o mundo material, era uma espécie de hospital de reabilitação. Nesses centros, há vários departamentos direcionados aos diversos tipos de reabilitação das quais os espíritos necessitam para sua readaptação aos planos espirituais. Caminhei curioso pelos corredores e notei que em cada setor havia uma porta de vidro com sua especialidade escrita em uma placa. Passei pelas alas de desencarnes por traumas, por doenças, de crianças, até que cheguei à ala dos deficientes mentais. Uma enfermeira de modos agradáveis foi quem me recebeu. Disse a ela que desejava auxiliá-la na recuperação daqueles irmãos até que eu fosse convocado para encarnar. Ela ficou muito feliz pela minha presença e disse que esses irmãos demandam muita atenção. Às vezes era necessário um cuidador exclusivo para determinados pacientes. Eu seria de grande ajuda. Fui designado para cuidar da Dona Amélia, que havia retornado há apenas 3 dias. Desencarnara aos 40 anos e, quando encarnada, possuía um retardo mental grave. Era dependente para atividades básicas, como comer e se banhar. Fiquei com pena daquela pobre mulher. A enfermeira me conduziu até o seu quarto, nos apresentou e partiu. Disse que voltaria para trazer o jantar. Olá, Dona Amélia, tentei um contato. Ela apenas me olhou e sorriu. Eu não sabia o que tinha que fazer. Sentei-me em uma poltrona e fiquei observando. O tempo passava, e ela se mantinha imóvel e sorridente. Aquilo começou a me trazer uma angústia que só aumentava. Ela teria passado 40 anos assim? 2 horas em silêncio.
Nada aconteceu até que a enfermeira trouxe o jantar. Então, Matias, conseguiu algum progresso? Olhei para ela perturbado. Que progresso? Não sabia nem o que fazer. Acho que ela percebeu minha vibração e respondeu. Converse com ela, emane energia de amor, faça perguntas, estimulando-a para que se recorde das suas habilidades. Apenas concordei com um gesto de cabeça. Ela nos deixou e eu iniciei minhas tentativas. Dona Amélia, vamos comer. Sua sopa parece ótima. Ela mantinha o sorriso, como se não me compreendesse. Senti-me parvo conversando com alguém que não me entendia. Sabe, Dona Amélia, eu estou prestes a reencarnar. Desejo retornar do mesmo jeito que a senhora escolheu, sem a perfeição da mente. Gostaria de saber como foi sua experiência. Ela se mantinha do mesmo jeito. Tentei lhe oferecer sopa, mas ela não pegava a colher. Então ofereci a comida direto na boca, ela entendeu e comeu. Senti-me vitorioso. Continuei a falar como se ela me compreendesse. Contei-lhe sobre minhas encarnações frustradas e minha experiência fracassada de tentar evoluir sem retornar à matéria. O monólogo seguiu por horas, sem que eu percebesse. A senhora não parecia cansada. Tive até a impressão de que ela me ouvia. Como eu também não estava cansado, continuei a falar, até que ela caiu no sono. Com cuidado, ajeitei-a em seu leito. Beijei-lhe a testa e me despedi. Prometi retornar na manhã seguinte. Como combinado, retornei assim que amanheceu. Dona Amélia olhava sorridente para o nada, mas, para minha surpresa, olhou para mim quando a cumprimentei. Senti uma grande alegria. Parabéns, minha querida. Como passou a noite? Dormiu bem? Ela quase fez um balanço com a cabeça, o que me deixou bastante animado para continuar o trabalho. Dessa vez, decidi que, além de falar com ela, tentaria fazer com que se levantasse. Como havia retornado há pouco tempo aos planos espirituais, Amélia conservava no perispírito as chagas de seu corpo de encarnado. Seus pés estavam atrofiados, o que parecia lhe causar grande dor. Enquanto falava com ela, passei a massagear delicadamente seus pés. No início, Amélia fez algumas caretas de desagrado, mas isso rapidamente cessou. Eu realizava os movimentos com carinho, tentando emanar o máximo de luz que eu conseguia para a recuperação das células do perispírito. Notava que a rigidez passava a ceder. Ficamos quase todo o dia nesse processo, mas dessa vez me senti esgotado antes que ela dormisse. Precisei retornar à casa de Estevão mais cedo. Voltaria no dia seguinte. Ao chegar à casa de Estevão, contei-lhe sobre meu cansaço e minhas atividades com Dona Amélia. Ele me explicou que doei muita energia sem reposição, daí a fadiga precoce. O amigo me ensinou a buscar energia de Deus para doar a Dona Amélia e a qualquer um que precisasse. O exercício consistia em me concentrar buscando sentir o amor de Deus, conectando-me à luz superior, e, em seguida, emanar essa luz àqueles que necessitassem. Eu estava emanando a minha própria luz, que ainda era fraca. Retornei pela manhã para contar à senhora querida o que eu havia aprendido. No quarto, encontrei-a sentada na poltrona que ocupava. Fiquei surpreso e curioso. Quem a teria colocado ali? Narrei a ela o que Estevão me ensinara. Ela me olhava atenta, o que me deixava feliz. À medida que conversávamos, tentava praticar a conexão com a luz de Deus. Enquanto eu falava, Amélia se levantou e deitou na cama. Foi um susto. Levantei-me para vê-la de perto. Dona Amélia, que alegria! Ela olhou para mim e sorriu. Era nítida sua evolução. Sentia-me muito orgulhoso dela. Todos os dias eu me dedicava à sua recuperação e, à medida que os resultados surgiam, mais eu me motivava. Passado um ano, ela estava completamente recuperada. Conversava com coerência, andava sem auxílio, era completamente independente. Minha presença não era mais necessária. Pedi à enfermeira outro irmão para que eu cuidasse. Porém, ela disse que eu havia sido chamado pelos responsáveis pela minha reencarnação. Curiosamente eu me senti infeliz com a notícia.
Fui até lá, onde era esperado por irmã Lúcia. Matias, querido, tenho ótimas notícias. Consegui uma família para recebê-lo. Vão se encontrar daqui a um mês, quando poderão conversar melhor sobre seus objetivos e expectativas. Se todos concordarem, poderemos programar o seu retorno. Não consegui disfarçar meu desânimo. Não está feliz, meu irmão? Bom, irmã Lúcia, não sei explicar muito bem o que sinto. Há um ano era tudo o que eu desejava, mas agora sinto uma grande vontade de manter o meu trabalho com os recém-desencarnados. Sinto-me muito realizado com essa tarefa. Matias, seu retorno à Terra não é obrigatório. Na verdade, foi uma decisão sua. Se agora não deseja mais, basta nos dizer. Mas pense com cuidado, pois demorei a preparar o seu retorno. Se, no futuro, desejar retornar, terei que reiniciar todo o trabalho. Vou refletir sobre isso, minha irmã. Peço 3 dias para pensar. É possível? Está combinado, então. Aguardo daqui a 3 dias. Saí com um enorme nó na garganta. Não sabia o que fazer. Passei a vagar pela colônia, como se isso me ajudasse a decidir. Estava me sentindo tão bem naquele trabalho. Será que eu não poderia me regenerar ali? Ocorreu-me a ideia de conversar com Dona Amélia sobre sua experiência na Terra e perguntar se ela havia alcançado seus objetivos. Ela ainda vivia com os recém-desencarnados, enquanto era preparado um local mais adequado para sua condição. Bom dia, minha amiga querida. Oi, meu filhinho. Como tem passado? Na verdade, não muito bem. Fui chamado para retornar à Terra, mas, depois do nosso tempo juntos, me senti tão equilibrado que não desejo mais deixar esse trabalho. Queria conversar com a senhora sobre sua experiência, se conseguiu a depuração que precisava. No meu caso, foi necessária a reencarnação para que eu me regenerasse. Antes de retornar à Terra, havia passado longos anos no mundo inferior. Estava muito impregnada. Se retornasse ao mundo físico com a mente perfeita, poderia oferecer risco aos outros encarnados e a mim mesma. A solução mais sábia foi reencarnar para conseguir minha purificação. Nesse tempo que passamos juntos, só recebi de você amor e tolerância, portanto, não vejo em você condições que lhe coloquem como única opção o retorno à vida material. Talvez, no tempo em que você cuidou de mim, não tenha sido só eu quem fui recuperada. Obrigado pelas palavras, minha amiga. Vou pensar a respeito. Retornei para a casa de Estevão. Precisava de sua opinião. Era sábio e experiente, certamente me diria o que fazer. Contei a ele detalhadamente a minha situação, mas ele disse que eu deveria ouvir a mim mesmo, pois eu já sabia, em meu íntimo, a resposta. No meu quarto, fiquei refletindo até que se completasse o prazo. Eu havia amadurecido nitidamente. Estava mais tolerante, ciente de minhas limitações e emanava amor com naturalidade. Eu havia passado a amar o meu trabalho de auxílio. Admirava os corajosos irmãos que iam para a terra, um campo de batalha, completamente indefesos, à mercê da compaixão dos outros. No meu íntimo, eu desejava acolher esses irmãos que venceram o mundo. Findo o meu tempo, procurei a irmã Lúcia. Irmã, nesse tempo em que você se dedicou a preparar o meu retorno, eu consegui me encontrar. Talvez com mais eficiência do que eu conseguiria enquanto encarnado. Peço desculpas pelo tempo que lhe roubei. Sinto imensamente por isso, mas preciso continuar o meu trabalho. Sinto que é minha vocação. Serei muito infeliz longe do que tenho feito. Então, se permitir, gostaria de permanecer na colônia. Matias, meu querido, como lhe disse, não é obrigado a reencarnar. Fico muito feliz pelo seu progresso evidente. Que Deus abençoe seus passos. Com um abraço fraterno nos despedimos. Voltei a cuidar dos irmãos desencarnados, o que faço até hoje. Trato cada um com muito amor e, sempre que os vejo recuperados, sinto que me elevo na escalada evolutiva. Hoje posso afirmar que as minhas bases de amor, humildade e tolerância se refizeram por meio da caridade.
Enxergo com perfeição o que antes via de modo obscuro. Tudo se refaz com a caridade. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.